Vou começar lendo lá em Êxodo 1, que fala assim, ó. Então subiu, a partir do 8, capítulo 1, versículo 8. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita agora é numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se ao nosso inimigo e lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre ele chefes de trabalhos forçados, para oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramacés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer. Então, só contextualizando aqui o que aconteceu. O povo era escravo, o povo de Deus era escravo dos egípcios. E ali surge um novo faraó, né, que não conhecia José, nem a descendência de José, todos já tinham morrido. E eles surgem ali sobre aquele contexto. E ele começa a observar que o povo era muita gente, era muito numeroso. E isso traz uma preocupação para ele. Ele falou assim, esse povo está crescendo demais, daqui a pouco eles se alinham com algum exército, e eles vão lutar contra nós, e eles são muito numerosos, eles não vão mais aceitar ser nossos escravos, né? Nós precisamos agir. Então, a primeira tentativa de Faraó é essa que eu li. Ele coloca o quê? Carga de trabalho. Ele fala, esse povo tem que trabalhar mais, está muito desocupado, fazendo muito menino, então eles vão trabalhar mais, vão se ocupar, assim não vão crescer. Ele tentou estabelecer ali, né, um decreto para diminuir a natalidade, o nascimento das crianças, né? Irmãos, a primeira pergunta, vocês sabem quem que é Faraó? Quem Faraó representa? Satanás, o diabo. E as estratégias dele não mudou. Ele continua agindo da mesma forma. Como que o diabo oprime o povo de Deus? Ele bota a carga de trabalho. Esse povo está muito desocupado, estão servindo ao Deus deles, estão adorando, estão até se multiplicando. Vamos botar trabalho. E ele faz isso ali nesse contexto. Não deu certo. A Bíblia fala que o povo continuou a crescer. Cada dia eles se tornavam mais numerosos. Apesar deles serem... Aqui no texto, se você ler, fala que eles davam os tijolos. Eles fizeram o povo passar a produzir o tijolo. Eles davam barro para o povo fazer o tijolo. Então, eles foram complicando, trazendo mais trabalho. Olha, aqui fala no 14, ó. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes árduas tarefas de preparar barro, fazer tijolo, executar todo tipo de trabalho agrícola, e tudo os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. Os egípcios eram cruéis com eles. E aí, não deu certo. O povo continuou crescendo. E aí vem a segunda tentativa de Faraó. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Poá, quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino. Se for, mate-o. Se for menina, deixe-a viver. Então, a segunda tentativa. Ele mandou as parteiras fazer o quê? Matar os bebês. Pensa que crueldade. O bebê nascia, elas tinham que olhar. Se era boy, morre. Se era menina, viva. Irmãs, o faraó continua matando bebês. A gente sabe, né? A gente tem acompanhado quanto o aborto tem sido legalizado em todos os países. Quem acompanhou ali na Argentina, aquelas mulheres comemorando. Liberdade, nós temos o nosso direito garantido a matar bebês no ventre, sabe? O mesmo faraó, ele continua com as mesmas estratégias, como eu falei. E ele fez isso. Mas essas parteiras, elas temiam ao Senhor. E é um curioso caso na Bíblia, onde elas mentem para Faraó e o Senhor as abençoa. Porque elas sabiam quem era a maior autoridade na vida delas. E elas sabiam que era Deus, né? E aí Faraó pega, continuando o texto, eu vou lendo e vou contextualizando. Amém, irmãos? Fala aqui, ó.
Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhe perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são cheias de vigor e dão à luz antes da gente chegar. Então elas mentiram, né? E Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso e cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso, Faraó ordenou que a todo o seu povo lance no Nilo todo menino recém-nascido, mas deixam viver as meninas. Então, a primeira tentativa, trabalho. A segunda tentativa, mate os meninos, as parteiras matar os meninos. Elas não obedeceram. A terceira tentativa, ele mandou todo o povo, todos que vissem um menino nascendo, pegar a criança e jogar no Nilo. E aí que entra a personagem da nossa história que eu quero falar. Ela se chama Joquebede. E ela tem um menino, ali eu coloquei uma imagem, um menino. E essa mãe, ela traça um plano para que esse menino viva. E é o que a Bíblia fala já lá em Êxodo 2, sobre o nascimento de Moisés. Eu não vou ler inteiro, mas vou ler alguns versículos. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou. E o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre o junco à margem do Nilo. Armando o menino, ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó descera para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abrir, viu o bebê chorando e ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então, armando o menino, se aproximou. A senhora quer que eu vá chamar a mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Ela respondeu à moça: quero. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e amamentou o menino até aí. Sabe, quando essa mãe, a Bíblia não fala, irmãos, isso eu imagino, né? Quando ela viu esse menino, ela viu mais que um menino. Ela viu ali um propósito do Senhor. Deus já tinha um propósito, Deus já tinha escolhido Moisés. E quando essa mãe olha para ele, ela enxerga isso, sabe? Quando você olha para os seus filhos, o que você enxerga? Você enxerga neles o propósito de Deus? Você olha para o seu filho, para a sua filha, você vê apenas uma criança ou você enxerga um propósito? E essa mulher, ela enxergou esse propósito, é por isso que a gente sabe essa história, é por isso que ela está citada aqui. A gente não lê aqui, olha, muitas mães tiveram uma brilhante ideia para livrar os seus filhos. Não, a gente ouve falar de Joquebede. Essa mulher, ela decidiu ser uma coisa, ela decidiu ser mãe. Ela decidiu ser mãe e não dar ao seu filho, e não deixar matar o seu filho. Ela cumpre o que Faraó mandou. Ela coloca o menino no Nilo, mas ela não colocou ele de qualquer maneira. Ela vai lá, ela pega um cesto, ela passa piche nesse cesto, ela passa betume nesse cesto, ela protege esse cesto. E aí sim ela põe o bebê, coloca no lugar certo, na hora certa, no momento certo. E eu vou falar sobre cada um desses pontos. Olha, ela enxergou o propósito de Deus na vida do filho dela. Foi a primeira coisa que essa mulher viu. Ela pegou esse bebê, ela escondeu esse bebê por 3 meses. Érica, sei que teve um bebê agora. É fácil fazer um menino ficar quieto por 3 meses? Eu não sei como ela fez isso. 3 meses, eu imagino que as tendas eram perto, todo mundo morava meio próximo. Como ela escondeu esse bebê por 3 meses? Mas ela enxergou o propósito, sabe? E o segundo ponto... Eu creio, né, que Joquebede, ela era uma mulher sensível a Deus. E ela entendeu, né, o propósito de Deus ali. E ela também
ela agiu com sabedoria e estratégia quando ela fez esse cesto. Ela cuidou, ela cercou. Irmãos, o que significa? O que essa história tem a ver com a nossa vida? Andressa, traz para a prática, né? Esse cesto, ele aponta para a proteção. Quem é responsável por proteger os nossos filhos somos nós. Isso, irmãos, eu estou falando mãe, pai, filhos espirituais. Quem precisa trazer proteção somos nós. Nós somos essas que precisamos pegar esse cesto e proteger para colocar o nosso filho. Nós é que guardamos a mente, o coração, os olhos, os ouvidos e as emoções dos nossos filhos. Sabe? Não adianta a gente pensar, a gente está numa igreja maravilhosa, irmãos. A igreja videira, não é porque eu sou pastora desse ministério, não. Mas desde que eu conheci, eu soube. Esse ministério se preocupa com crianças. E muitas vezes as mães pensam assim, eu vou ali é uma boa igreja, cuida de crianças, toma meu filho, evangeliza ele, faz ele aceitar Jesus, receber o Espírito Santo, e ele volta para minha casa, só que ele não vê nada disso lá. Não funciona assim. Nós aqui somos o suporte. Nós vamos dar suporte e enfatizar aquilo que você já está ensinando na sua casa. Aquilo que você já está mostrando através da sua vida e das suas palavras. Não apenas de palavras, mas da sua vida. E nós somos aqueles que precisamos cuidar do que os nossos filhos ouvem, né? Quem acompanha, irmãs, eu não sei se vocês acompanham notícias, se vocês acompanham, né, pessoas. Existem hoje muitos youtubers, muitos que estão falando das coisas que estão acontecendo no mundo, nas escolas. E eu fico assim, chocada. Eu falo, gente, eu não acredito que eu estou vivendo isso. Eu nunca imaginei que eu ia viver isso. Nós tivemos um encontro mundial com crianças. Todas as igrejas videiras, nós vamos fazer o nosso no meio do ano. Mas nós tivemos aqui, em algumas igrejas nos Estados Unidos, e as pastoras ali começaram a relatar crianças confessando que elas estão tendo relações sexuais entre elas. Crianças de 9 anos tendo relação homossexual com outra criança de 9 anos. Já parou para pensar o que é isso? E aí elas foram contando, eu fui ficando tão chocada, porque eu falava assim, gente, antes a gente esperava que isso acontecia com um adulto abusando de um menor. Hoje é entre as próprias crianças. A sexualidade está tão aflorada, porque para onde você olha é isso que estão ensinando. Professores ensinando isso, ideologias dentro das escolas, irmãs. O professor chega lá e fala, olha, eu não sou homem nem mulher, eu sou o que eu quero ser. Se hoje eu quero ser uma mulher, eu sou uma mulher, se hoje eu quero... E você também. Para uma criança de 4 anos, falando isso, você pode ser o que você quer. Uma criança que não sabe nem escolher o que ele vai comer. Porque se você não pôr seu filho para comer brócolis e cenoura, ele não vai comer. Ele vai comer pipoca e pizza todo dia, e batata frita. Então, assim, uma criança que não tem condição de escolher o que comer, o que vestir, eles querem que escolha que sexo vai ser. Então, irmãs, o mundo está podre. E, assim... é assustador. Se você não acompanha, comece a acompanhar as notícias. E eu te falo isso não para você ficar ouvindo as obras que o diabo tem feito, mas para você se alertar, para você entender. Porque muitas vezes os pais dormem. Os pais acham, não, meu filho está protegido, ele não ouve nada disso, ele não vê nada disso. Está em todo lugar, irmãos. Está em todo lugar. Meu filho, quando ele tinha 4 anos, que ele chegou do kindergarten, ele falou do pre-kindergarten, né? Não, do kindergarten, não lembro. Do pre-kinder. Ele falou assim, mamãe, lá na minha escola tem um amiguinho meu que tem 2 mães. Aí eu falei, não, filho, é igual aquela tia que a gente conhece, é uma stepmommy. É que ele tem a mãe dele, mas ele tem a step... Não, mamãe, são 2 mães na casa. E nenhum pai. E aí o que eu falo, né? E aí foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de sentar com ele e explicar o que Deus fez. Falei, filho, Deus fez aqui, Adão e Eva. Só pode exercer essa função um homem e uma mulher. Ah, não, mamãe, mas ele tem 2 mães. São 2 mães. Eu falei, eu sei o que seu amigo tem e você não vai falar isso para ele. Mas isso não é o que Deus planejou. Isso não é o modelo certo de família. O modelo certo está aqui na Bíblia. E é esse o modelo. Sabe? E agora, mais recentemente, ele está na 1ª série,
teve um dia lá, 100 dias de aula na escola. E ele chegou e falou, mãe, teve um menino da outra sala que foi fantasiado de mulher. Eu falei assim, um menino de 7 anos? Ele pintou o olho igual você pinta, mãe. E ele foi vestido de mulher. E eu fiquei assim, uau. E aí, outra vez, sentei com ele e falei, filho, lembra que a mamãe falou que o diabo distorce tudo que Deus fez? Sim, mãe. Então, Deus fez o homem e Deus fez a mulher, mas o diabo vai lá e tenta distorcer aquilo que Deus fez. Sabe, irmãs, e essas são as oportunidades que você tem para ensinar para os seus filhos. Você não vai conseguir proteger ele de que ele não veja nada, que ele não escute nada, que ele não saiba de nada. Não tem como, está em todo lugar. Ah, não, meu filho não frequenta a escola, mas ele assiste YouTube, ele tem celular, ele tem amigos que falam. Esse negócio da mãe foi o amigo que falou. O amiguinho da sala. Então, nós precisamos ser aqueles a selar esse cesto, a vigiar por esse cesto. E como que eu posso fazer isso? Bom, em primeiro lugar, você tem o Espírito Santo, né? Eu creio que Miriam, aí nessa palavra, ela representa esse Espírito Santo. Ela fica ali, cuidando. Deixa eu esperar o momento certo. Então, nós temos o Espírito Santo, o Espírito que cuida dos nossos filhos, e nós temos que crer nisso, mas também você precisa ensinar, você precisa nutrir os seus filhos, você precisa prepará-los para o mundo, e a gente não prepara ignorando os problemas e as situações, a gente prepara ensinando, a gente prepara falando, olha, vai chegar um momento na sua vida que você vai ver isso, isso e isso, e você tem que saber quem você é. Você tem que saber quem você é, e você é aquele a influenciar, não o outro a te influenciar. E falar de identidade. Irmãos, quem tem filho pequeno, seja intencional. Intencional. Menino, roupa de boy, você é boy, boy usa isso. Menina, roupa de girl, você é girl, você usa isso. Você é princesa, você é linda. Intencional. Intencional, a gente precisa ser intencional. Porque se a gente não falar, vai entrar o professor lá na sala falando, você pode ser o que você quer. Você pode vestir o que você quer. Nas lojas, a gente está vendo isso, irmãos. Eu postei um vídeo recentemente do Target, uma mãe. Irmãos, e o que é mais incrível, essas histórias todas que eu estou contando para vocês, fora o que eu falei da igreja, né, dos encontros, todas elas eu tenho visto por pessoas que não são cristãs. Pessoas relatando coisas que não são cristãs. Eu vi um transexual num programa aqui nos Estados Unidos, e ele falando o quanto ele está preocupado com as pessoas querendo fazer transição de gênero em criança. O homem é um transexual, ele não é cristão, entenda. E ele falando do absurdo que é isso. Ele falou assim, eu passei por isso. Eu sei que isso é um processo que está em estudo ainda, que nós somos cobaias. Como eles querem fazer isso em crianças? Ele falou assim, essa é a primeira porta para a legalização da pedofilia. Quando ele falou isso, eu fiquei chocada. E ele falou assim, daí a moça lá pergunta para ele, mas por que você está falando isso? E ele cita ali um psicólogo muito famoso aqui dos Estados Unidos, que já colocou uma tese ali, é um professor universitário, falando que todo ser humano tem um lado pedófilo, que a gente precisa entender que isso faz parte da psique humana. Irmãos, está assim. Não vai 5 anos, escuta o que eu estou falando, não vai 5 anos para isso ser legalizado, para falar que é normal, que é uma forma de amor. Sabe? Porque as coisas estão indo muito rápido. Porque Jesus está às portas. Se João falava que o tempo estava próximo, que nós estávamos vivendo os últimos anos, eu te falo, nós estamos vivendo os últimos segundos. Jesus está às portas. E nós estamos começando a ver coisas podres nesse mundo. E nós precisamos ser como essa mãe Joquebede, que protegeu o seu filho, que guardou. Então, como eu falei, você não vai conseguir guardar o que seu filho vai ver, o que seu filho vai falar o tempo todo, mas você pode poupá-lo. Você pode observar o que ele vê. Você pode poupar o que ele ouve. Você pode ser essa a influenciar ele, sabe? A influencer do seu filho, da sua filha, não tem que ser o youtuber. A influência do seu filho e da sua filha precisa ser você, mãe. Precisa ser você, pai. A colocar valores.
Pai dá rumo, dá propósito. Mãe, nutre o propósito, nutre o rumo. Fala quem ele é, dá identidade. Nós precisamos, sabe, enxergar isso. Essa mulher, ela agiu com sabedoria. Ela bolou um plano. Ela sabia, esse menino não veio ao mundo à toa. E o seu filho não veio ao mundo à toa. Ele foi dado às suas mãos para você cuidar dele. Ele é propósito de Deus. Deus colocou os seus filhos na sua mão e você vai prestar contas deles. Sabe? Se preocupe com isso, se preocupe porque Deus se preocupa. Sabe? Deus, quando você chegar lá, eu creio que Deus, a primeira pessoa que ele vai perguntar não é quantas pessoas você ganhou. Ele vai perguntar, cadê os filhos, os meus filhos que eu te dei para você cuidar? Cadê eles? Onde eles estão? Você fez o trabalho direito? Sabe? E isso é feito com palavras, não apenas com palavras, mas com atitude. O seu filho vai fazer muito mais do que você faz, do que o que ele ouve você falar. Ele precisa ver em você Jesus. Ele precisa ver que no dia da dificuldade, meu pai e minha mãe dobram o joelho e vai orar. No dia da dificuldade, eu não vejo meu pai e minha mãe escabelando aqui, não. Meu pai e minha mãe põem um louvor e vai orar. Eu quero ser como os meus pais. Irmãs, eu tive o privilégio de ter uma mãe assim. Meu pai não foi, mas eu tive o privilégio de ter uma mãe assim. Que muitas, incontáveis vezes, eu acordava à noite e minha mãe estava de joelho orando. Sabe? E eu creio que isso refletiu não apenas na vida da minha mãe, mas em toda a geração dela, sabe? Ali ela ensinou algo não com palavras, mas com atitude. Eu vejo nela aquela que guardava a casa, algo que talvez nem era total responsabilidade dela, mas ela guardava em oração. E nós precisamos guardar os nossos filhos em oração. Se levante em oração pelo seu filho, sabe? Coloca a mão na cabeça deles, declare. Eu declaro, quando a gente chega lá na escola, a gente ora os nossos filhos tão livres de toda ideologia maligna na mente, no coração, toda ideologia humanista. Senhor, afasta deles todos os professores do inferno, você tira, não deixa ficar nenhum. Só vai ficar ao lado dos meus filhos, aqueles que o Senhor escolheu para influenciar na vida deles. Amigos do inferno, tira todos. Eu quero aqueles que o Senhor escolheu para influenciar a vida dos meus filhos. Sabe, irmãos, nós precisamos guardar os nossos filhos. Nós precisamos fazer esse cesto de proteção. E ela não negociou na formação de Moisés. Se você acha que essa mulher era qualquer uma, dali saiu três grandes líderes do Velho Testamento. Miriam, Arão e Moisés. Os três eram filhos de Joquebede. Essa mulher sabia influenciar os filhos dela. Ela era uma líder. Essa mulher, ela sabia semear a semente certa, sabe? Ela sabia ser realmente mãe. E a mãe segundo o coração de Deus. E nós precisamos ser essa influência sobre os nossos filhos. Nós precisamos ser as mulheres e os homens, né? Eu estou falando mulheres, mas é para os homens também, irmãos. Vocês têm um papel. Vocês que vão dar direção, vocês que vão dar propósito para os filhos de vocês. Talvez você olhe e fale, é só um menino, é só uma menina. Não, começa agora. Sabe? A maior influência que você tem é até 6 anos de idade. Dali em diante, ele já começa a receber influências de outros lugares, que não é só o pai e a mãe. Então, você tem que ser influência. Influência de masculinidade. Quando seu filho olhar para você e falar, eu quero ser um homem como meu pai. Não aquele, não sei, meu pai é tão, né? Minha mãe que decide aqui em casa, ele é meio banana. Sabe? Não! Um homem da casa. O menino olhar e falar, eu quero ser como meu pai, eu quero ser forte. O Anthony falou para o Elias. Papai, eu quero malhar para ser forte igual você. Eu pensei, não sabe que o pai dele não malha, né? Falei, mal sabe ele que o pai dele não levanta nenhum peso, né? Mas na cabeça dele, o pai dele representa o quê? Força, vigor, sabe? E na cabeça de um filho, o pai tem que representar isso. E mãe, você tem a sabedoria de nutrir isso. Olha, seu pai, vai falar com seu pai, obedece seu pai, sabe? Não seja aquela mulher que desonra, que o homem fala uma coisa, você fala outra. Ele fala não vai, a mãe fala, vai sim, né? Não, seja sábia, haja com sabedoria. Vocês são parceiros na criação do filho de vocês. Deus colocou um ao lado do outro para nutrir, crescer e gerar Moisés para ele. Amém? Então, essa mulher, ela não negociou. Ela
supriu, ela deu suporte para ele. Ela não negligenciou e nem delegou. Como eu falei, a gente tem uma igreja que tem um ensino maravilhoso, que ensina as crianças, que ensina os juvenis. Nós temos, mas nós somos, talvez seu filho estuda numa escola cristã, mas tudo isso é suporte. Quem ensina, quem nutre. Irmãos, você só pode nutrir daquilo que você está cheio, certo? Como que você vai ensinar algo que você não vive? Como que você vai derramar a vida de Deus sobre o seu filho se você não tem a vida de Deus? Sabe? Então aprenda a buscar. Aprenda a buscar no Senhor. Fala, Senhor, me ensina a ser uma mãe segundo o seu coração, um pai segundo o seu coração, um professor, uma professora, que quando eu entrar ali naquela sala para ministrar sobre a vida das crianças, de dentro de mim flua rio de água viva, que flua vida sobre essas crianças, sabe? Você, talvez olhe para você e fale, eu não tenho condições, eu não sei fazer. Mas o Senhor é aquele que nos dá condições. É aquele que nos ensina. A Bíblia não fala, olha, foi Deus que deu essa estratégia para Joquebede, mas eu creio que foi. Eu creio que Deus fez ela olhar para esse bebê e falar, esse não. Esse, a vida não será tirada, será poupada. Foi Deus que deu essa estratégia para ela. Apesar da Bíblia não citar isso, eu creio assim, que foi Deus que deu a estratégia para ela poupar. Irmãos, e o plano de Deus é muito maior e melhor do que a gente imagina. Quando a princesa tira esse bebê das águas, ela não podia ter afogado ele ali mesmo? Não era a ordem do pai dela? Mate, qualquer um pode matar o bebê. Mas ela não faz isso. Ela olha para ele e a palavra diz que o coração dela se compadeceu daquele bebê. O Espírito Santo tocou aquela mulher, aquela egípcia, que não era temente a Deus. O Espírito Santo, eu creio que tocou ela e ela falou, não, eu vou salvar esse bebê. E ela não só dá o bebê para ser criado pela própria mãe, como ela paga por isso. Ainda o plano saiu melhor do que ela imaginava, né? Ela recebeu para cuidar do próprio filho. E nós somos esse suporte para os nossos filhos. Nós somos esses que nutrem, né? Que ensinam. Então, como que a gente pode fazer isso? Orando pelos nossos filhos, declarando sobre a mente deles, declarando, ensinando, irmãos, ensinando. Quando o mundo vier, o seu filho já tem que estar preparado. Você não pode esperar, deixa eu esperar um dia, quando ele vier perguntar. Pode ser que ele não vai perguntar. Pode ser que ele vai aceitar aquilo que o professor falou. Então, quando ele ouvir, ele tem que estar preparado, sabe? Eu achava assim, que eu ia ter essa conversa com meu filho sobre homossexualismo quando ele tivesse 12 anos. E foi com 4, como eu contei para vocês. É óbvio que você vai falar dentro da linguagem da criança, né? Você não precisa explicar o que é o sexo, como é que acontece, nada disso. Mas você vai explicar, olha o que Deus fez. Deus fez o homem e Deus fez a mulher. Deus fez um terceiro gênero. Deus erra. Eu sempre falo isso para o Anthony. Deus erra? Ele fala, não, mamãe. Eu falo, Deus não erra jamais. Então, se uma pessoa está falando que ela pode ser outra coisa, ela está dizendo que Deus errou. E Deus nunca erra. Sabe? Você precisa colocar isso na mente do seu filho. Você precisa inculcar isso. Para quando ele sair para o mundo, ele está preparado. Ele está pronto. Ele está atento. Ele está, né? Então, você vai orar, você vai declarar. Você vai pedir para o Senhor para livrá-lo, que eu já falei. E você vai ensinar a palavra. Irmãos, eles não aprendem por osmose. Eu sei que tem pai que acha que aprende por osmose, mas não é. Você precisa sentar com ele e ensinar. Tenha um tempo de devocional com seu filho. À noite, antes de dormir, eu sei que muita gente trabalha muito, chega cansado, exausto. Mas chega à noite, senta com seu filho, abre a Bíblia. Leia a Bíblia com ele, explique aquele texto para ele, aplique aquele texto na vida dele. Porque não adianta nada você pegar uma história e falar assim, olha... E aqui, ó, meu filho, Moisés foi tirado das águas. Então, foi isso que aconteceu. E Moisés foi salvo e libertou o povo. Ele não vai entender nada disso. Você vai falar, filho, você é Moisés. Você é Moisés, você foi chamado por Deus para libertar um povo. Ele vai olhar, não vai entender nada, mas você já vai estar colocando no coração dele. Você é profeta. Eu te gerei para você ser um profeta, para você ser homem e mulher de Deus. Você vai falar, você vai inculcar, você vai colocar isso no coração deles, você vai ensinar os princípios e o caminho. E o último versículo, nossa, eu falei tão rápido. E o último versículo que fala aqui, no 2:10.
Quando o menino já era grande, ela o levou, a filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. E ela lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Então, tem mais isso. Joquebede soube a hora de liberar o filho dela. Vai existir um momento, aquelas que ainda não liberaram, né? Vai existir um momento que nós vamos liberar os nossos filhos, sabe? Que nós vamos mandar eles ir, né? Que é a hora deles começar a vida deles, né? Alguns já passaram por isso, né? Os filhos já foram para a faculdade, já saíram de casa, outros ainda vão passar. E nós precisamos saber que nós fizemos o trabalho bem feito, que nós nutrimos da forma correta, que nós estamos enviando homens e mulheres de Deus, sabe? Embora hoje, antes eu falava assim, nossa, quando eu tenho um filho, eu quero que ele faça tal faculdade. Hoje eu nem quero que meus filhos vão para a faculdade. O jeito que estão as faculdades, né? Entra uma pessoa, sai um comunista. Mas eu oro assim, Senhor, eu sei que eu estou fazendo o trabalho que o Senhor me trouxe às mãos. Então, a hora que eles forem, é só o Senhor que pode guardar. Vai ter um momento que eles vão para a vida deles, que eles vão encontrar a esposa, o esposo correto. E eu tenho que crer que eu fiz o trabalho certo, né? Quando ela libera o filho dela, ela sabe que ela cumpriu a missão dela, que chegou a hora. E agora Moisés, né? Se você continuar lendo, eu amo essa história. Ele vai ser criado ali pela princesa e ele recebe o melhor, o ensino dos egípcios, que era o melhor ensino, que eram as melhores escolas, ele vai receber ali para cumprir o propósito dele. Esse profeta do Senhor, ele teve uma mãe que não apenas gerou, mas ela soube nutrir e ela soube o momento de enviar. E Deus pôde fazer desse homem um libertador. Deus pôde fazer desse homem um profeta. Deus pôde fazer desse homem aquele que tem a história dele registrada como um homem segundo o coração de Deus. Um homem que liberou o povo. Né? E os nossos filhos, quem eles serão? Quem eles serão? Os nossos filhos, eu creio que será a última geração. Né? Eu não sei, né, irmãs? Eu nem sei isso, porque eu acho que Jesus volta antes. Mas se Jesus não voltar, provavelmente os nossos filhos vão ser a última geração. A geração que verá a volta de Cristo. E eles precisam estar preparados. Eles precisam estar munidos. E você falou, pode estar falando aí, pastora, meus filhos já cresceram. Agora eu estou na fase de avô, de avó, ou ainda não tenho netos. O que essa palavra se aplica para mim? O Senhor te chamou para ser pai e mãe espiritual. O Senhor te chamou para gerar filhos espirituais. Você pode ganhar pessoas, ensinar essa pessoa como um bebê, ensinar ela a palavra, ensinar ela a orar, ensinar os passos da fé cristã, do caminho do Senhor. O Senhor te chamou também para ser Joquebede, né? Ou Joquebédio. O Senhor te chamou para ser pai e mãe e gerar filhos para eles. Amém, irmãos? Essa palavra curta, mas é o que o Senhor colocou no meu coração falar para vocês. Guarde os filhos de vocês, guarde a mente, guarde o coração, nutra, coloca alimento. Como você põe um alimento, você se preocupa com o alimento que seu filho come. Ninguém manda que o filho ir para a escola sem comer nada, ou ir para algum lugar sem comer nada. Você vai nutrir o seu filho, você vai preparar uma comida, você vai preparar ele para ele comer e alimentado. Da mesma forma, você precisa preparar os seus filhos espiritualmente, sabe? Esse mundo, como eu falei, a gente tem visto todo tipo de atrocidade, todo tipo de coisas que realmente eu imaginei que eu não veria, que não seria na minha época, né? Quando a gente assistia aqueles filmes de ficção, né? Eu pensava, nossa, isso vai ser lá em 2100, 2200 e 2000 e sei lá, daqui muitos anos. E eu não vou estar mais aqui para ver, mas nós já temos visto. Nós já temos visto o Senhor às portas. Nós já temos visto que nós estamos vivendo os últimos segundos. E como a pastora Gisele falou aqui, aquele dia que ela esteve aqui, o alvo do diabo não somos nós. O alvo do diabo são os nossos filhos. O alvo do diabo é a próxima geração. Sabe? Nós temos visto o quanto isso tem sido investido. Irmãos, é demais.
Não é uma coisa normal, não. É muito. É para todo lado, todo filme, todo desenho. Agora, desenhos infantis com linguagem neutra, sabe? Vai ter um momento que a gente não vai mais conseguir poupar os nossos filhos. Então, o que nós precisamos ensinar é nutri-los. É eles saberem que eles são. Identidade. Identidade é ensinado, irmãs. É imprimido. Você vai falar, você é. Seu filho não vai ter dúvida. Quando o diabo falar, será que você é? Ele vai falar, não, eu sei quem eu sou. Porque a identidade está formada. Então, nós somos responsáveis por fazer isso. Amém? Coloque de pé para a gente encerrar.